e não há tempo que falte amor. Acompanho o Vasco aonde ele for, nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno pra vascaíno. O coração do vascaíno, ele tá muito magoado, chateado, né? Qualquer adjetivo aí que você possa usar nesse momento, já que o Vasco tá fora da Copa do Brasil. Não estamos aí na decisão do estadual. O Vasco agora, pro vascaíno, só resta o Campeonato Brasileiro. Nosso coração tá descansando, mas no início do Brasileirão ele vai ter que estar forte, né? Porque a gente vai encarar aí Atlético, Palmeiras, o Bahia que tá tentando aí se reforçar, que tá no mau momento, né? Mas tá tentando pegar o Ademir, o Sacha, entre outros nomes aí para chegar melhor no Campeonato Brasileiro. E a quarta rodada é contra o Fluminense. Então vai ser realmente um Campeonato Brasileiro aí duríssimo pro nosso Vascão, mas eu tô confiante, família vascaína, já que não tem jogo pra gente comentar. Reforços também tá parado nesse momento, né? Uma negociação mais adiantada com o Campuzano, que a gente tá aguardando. A gente viu hoje também o jornalista Gilmar Ferreira falar do Sacha, né? Que essa informação que o Atlético teria pedido 10 milhões não é verdade, é 5. E agora surgiu que o Atlético Mineiro também queria o Egnaldo na negociação, mas eu acho que o Sacha... Eu falei aqui, o Sacha é um jogador interessante para compor elenco. Eu acho que ele não ia resolver a nossa situação. Então não ligo muito para a questão aí do Sacha. Fato é que a gente precisa de jogadores e esse 10. Pelo amor de Deus, Paulo Brax, corre para achar esse 10. Mas como não tem jogo pra gente falar, não tem reforço pra gente comentar, vamos puxar aqui alguns debates, família vascaína. O primeiro, Maurício Barbieri. Se você tivesse a caneta na mão, você demitiria Maurício Barbieri? E para representar essa pergunta, hoje eu estava acompanhando um programa lá na ESPN e o debate era o seguinte, eu não vou falar que eram os treinadores da elite do futebol brasileiro, porque se eu não me engano o Anderson Moreira estava lá nesse debate também. Mas a pergunta foi o seguinte, o treinador, no caso o nosso treinador Maurício Barbieri, faz um trabalho acima do esperado, abaixo do esperado ou ele é ali mediano? Eu vou passar essa resenha aqui, que era a sua opinião, e por esse motivo estou te perguntando se você confia aí no trabalho do Maurício Barbieri para a sequência aí desse Brasileirão. Um outro debate que eu quero fazer aqui, nesse trimestre, família vascaína, qual é o melhor reforço do Vasco na sua opinião? Eu vou puxar aqui dois, eu selecionei dois e eu acho difícil alguém comentar aqui nos comentários outro nome a não ser esses dois. Pumita ou Léo? Vou trazer uma resenha do Charla que representa essa minha pergunta também. E um outro debate, família, que tá tendo aí nos meios dos vascaínos, que é o seguinte, para alguns o Vasco briga para não cair. Para outros, o Vasco briga por Libertadores. E aí eu quero saber a sua opinião. Também vou trazer uma resenha que representa essa minha pergunta. Vamos debater, família vascaína. E primeiro, vamos lá falar sobre Maurício Barbieri. Vou passar essa resenha aí do programa da ESPN. O trabalho do Maurício Barbieri, na sua opinião, acima ou abaixo do esperado? Vai lá. Acima. Barbieri, boa pergunta, hein? Sim? Acima? Acima. Barbieri. Barbieri? Ou abaixo? Não, acima não. Eu acho que tá dentro de um trabalho iniciando. Concordo. Eu colocaria acima pelo que vocês falavam muito sobre o Vasco, do tipo, pela mudança de tantas peças, pelo tamanho da mudança, talvez ele pudesse ter feito mais ou menos. Eu acho que ele já mostrou como ganhar do Flamengo em algumas atuações que ele conseguiu encaixar mais. Ele já caiu também por causa de escolhas dele, mas acho que tá dentro. Tá dentro. Tá. Aí, né, teve até uma jornalista ali que comentou que é acima do esperado, né, pela quantidade de reforços que chegou, não chegou de uma vez só, né, foi chegando em uma semana, depois em outro mês e tudo mais, então ele teve que montar o elenco ali, né, com o carro andando, vamos dizer assim, né, tanto que o Capasso chegou contra o Flamengo, o Andrei também estreia ali contra o Flamengo, mas ele tinha tudo para realmente estar acima do esperado. Não acho que seja abaixo, família vascaína, porque eu acho que o Vasco tem uma ideia de jogo e foi o Maurício Barbieri que deu isso, né? Um time com intensidade, que tem boas ideias jogando pelas laterais, né? Com os pontas, com o Pumita, com o Piton. Ele achou o Rodrigo naquele jogo contra o Fluminense, né? A ideia com o Rodrigo ali funcionou nos dois clássicos, Fluminense e Botafogo, e depois ele tentou algumas variações que não deu certo. E aí a gente pode aqui questionar outras escolhas também. Contra o ABC ele colocou ali
o Marlon Gomes pela esquerda e o Peck, não mudou isso. O time do Vasco estava com muita dificuldade para penetrar na defesa deles, não tinha jogada pelo meio. Então por que ele não fez uma mudança, já que ele queria jogar assim com o Marlon Gomes pela direita para tentar driblar e chegar no fundo? O Peck é a mesma coisa, ou usar o Marlon Gomes como se fosse ali um 10, né? Ele não tentou essas coisas, o Vasco não conseguiu criar, ele não mexeu, quando mexeu errado, o Vasco está fora da Copa do Brasil. E contra o Flamengo também fez mudanças muito questionadas aí, né? Que foi o caso do Galaça, que depois nem ficou no banco, e também a saída do Pedro Raul, porque eu acho que o Barbieri entendeu. Por mais que ele esteja cansado, mal, ele não pode sair do jogo, porque o próprio Maurício Barbieri fez o Pedro Raul, no esquema de jogo dele, ser muito importante. Eu vou até corrigir aqui minha fala. Não o Pedro Raul em si poderia ter um jogador com as mesmas características do Pedro Raul, mas já que não tem, não pode tirar ele, porque o Vasco lança muita bola para ele proteger, né, fazer a capa do Batman, esperar o time sair, o próprio Pumita e o Piton com os cruzamentos, então de forma nenhuma pode tirar aí o Pedro Raul. Dentro disso tudo que eu falei, dos pontos positivos, dos pontos negativos, eu quero a sua opinião, família vascaína. E eu continuo acreditando no trabalho do Maurício Barbieri. Eu acho que o momento para errar foi agora. Triste pra caramba, e eu acho que isso pesa muito a eliminação pro ABC, porque a eliminação no Carioca eu acho que não pesa tanto assim. A gente fica chateado, queria chegar na final, mas eu acho que não tem o peso que tem a derrota aí pro ABC. Mas mesmo assim, acho que o Maurício Barbieri tem totais condições de fazer um grande trabalho no Vasco. Agora, precisa ser ajudado também. Os reforços têm que chegar. Paulo Brax tem que tirar a bunda da cadeira junto com a 777 aí e achar principalmente um camisa 10 muito interessante nesse esquema de jogo para auxiliar o Maurício Barbieri. Porque quando você pega lá o melhor momento do Maurício Barbieri no RB Bragantino, tinha um Claudinho voando baixo, organizando o time, principalmente ali na fase ofensiva. Era um time que fazia muitos gols, muito por causa do talento do Claudinho. Claro que tinha o Arthur, tinha o Elinho pela beirada de campo, né? O Ítalo também fazia um bom papel, mas o Claudinho era fundamental e o Vasco hoje necessita desse 10. Família, quero aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Confia no Maurício Barbieri pra sequência do ano? Deixa aí nos comentários pra gente resenhar. Agora, melhor reforço do Vasco na temporada. O Vasco que no total aí trouxe 13 reforços e eu selecionei aqui Pumita e Léo. E aí eu vou passar essa resenha aqui pra dizer por que eu selecionei esses dois. Vamos lá. Por exemplo, eu vou te falar uma parada. Se o Flamengo venceu, tá na final, a gente sabe da superioridade imensa do elenco do Flamengo, tecnicamente, em relação ao elenco do Vasco. Pô, isso é gritante. Né? A galera até falou, o Pedro que decide não é o Raul. É verdade, sim, né? Sim. É muito grande a disparidade técnica dos dois elencos. Se você pegar aí, qual jogador do Vasco seria titular no Flamengo? Difícil. Quais? Qual jogador do Vasco seria titular no Flamengo? Hoje o Pumita. Pumita. Né? Só. Ponto. Hoje. Porque você pode falar, o André, mas o André não tá jogando nada no Vasco. Também. Então, assim... Foi vaiado, inclusive, né? Contra o ABC. Saiu, foi vaiado. O Pumita, com certeza. Esse é um dos zagueiros ali, o menino, né? O Léo? Acho que não. O Flamengo tem, pô... É que tem girado a zaga. Zagueiro, tem girado a zaga. Acho que é isso, né, família? Uma das coisas que eu vi bastante durante essas semanas aí, né, que o Vasco passou essa semana difícil, é que o Flamengo tem jogadores diferentes, né? O Vasco perdeu pro Fluminense porque tem um Cano, que é um jogador diferente. Então, quando eu vejo uma resenha dessa aí do Cantarelli, na galera lá do Charla, colocando aí o Pumita e possivelmente o Léo, e aqui eu vou discordar um pouco deles, que sem sombra de dúvida não tem outro jogador aqui no Rio de Janeiro, pelo lado esquerdo, um zagueiro que joga como o Léo. Não tem. O Léo é o melhor zagueiro disparado hoje do futebol carioca. Eu não tô acompanhando o futebol nacional, já vi alguns jogos do Palmeiras, do Corinthians, mas aqui no Rio eu tenho certeza. Então o Léo tem sim vaga no elenco do Flamengo. E o Pumita também, com certeza, com toda certeza, como eles falaram. E por esse motivo, não só por esse motivo, mas pelo que eles vêm apresentando dentro de campo. Quero a sua opinião. Pumita ou Léo? Qual é o melhor reforço do Vasco? Eu acho que não foge aí desses dois nomes. Tempo. Cara, eu acho difícil, uma escolha difícil, mas eu fico com o Léo. E o Pumita bem próximo. Eu sei que a torcida do Vasco ficou um pouco ali chateada com alguns erros do Pumita no último clássico, mas, cara, o Pumita acrescenta demais. É muito bom jogador, tem boa técnica, bom cruzamento, bate bem na bola, aparece o tempo todo. É um lateral que há muito tempo o Vasco não tem, cara. A gente teve aí nos últimos anos, né? Léo Matos, Gabriel Dias, Zeca, ô Jesus. Então, o Pumita, cara, assim, uma coisa que...
pô, até me emociona de falar depois de tudo que eu vivi aí desses laterais direitos do Vasco. Então, Pumita, eu acho que vai nos ajudar demais. Mas, sem sombra de dúvida aí, eu acho que o Léo é o melhor reforço do Vasco nesse momento. E olha que ele nem entrou no meu ranking. Quando chegou as contratações, antes de o Vasco fazer tantos jogos assim, o meu ranking era Jair, Pedro Raul e Ivan. E o Léo, na minha opinião, agora, fechando esse trimestre aí, o Léo é o melhor reforço do Vasco. Eu quero saber a sua opinião. E pra finalizar o nosso vídeo, eu quero te perguntar, qual vascaíno você é? Aquele que acredita que o Vasco pode sim sonhar com uma Libertadores ou o Vasco que briga pra não cair? Toma essa resenha aí. Pode soar meio, nossa, caiu na Copa do Brasil pro ABC, foi eliminado no estadual, mas o torcedor do Vasco, ele pode olhar pra Libertadores. Pode. Acho até que tem que olhar, porque são 8 vagas, né? Deve ser. São 8 vagas. Está cada vez mais achatado a diferença de pontuação. Eu acho que o campeonato do Vasco hoje não é campeonato de lutar contra a queda. Se chegar na 30ª rodada, a gente estiver debatendo, não, porque o Vasco está correndo risco, acho que é porque alguma coisa saiu muito do script do trabalho. O Vasco hoje tenta e joga mais bola que muitos times que vão disputar a Série A, pelo menos até agora. Não estou dizendo que vai ganhar de Atlético Mineiro no começo do campeonato, ou de Palmeiras, não sei que alguém poupe mirando o Libertadores, mas vai competir. É o que o Barbieri fala naquela entrevista com a gente aqui. Vai competir, tem que competir. Competindo você vai se acostumando, um dia você vai ganhar do Flamengo como ganhou do estadual, um dia você vai ganhar de outro time, você vai oscilar, o time do Vasco vai oscilar no Campeonato Brasileiro. Quem você pensa que está muito na rabeira da tabela, não é essa discrepância toda, você tira ali Palmeiras, Atlético Mineiro e talvez o Flamengo, pra você ver como é que vai chegar no Brasileiro. Sim. É tudo muito igual, então vai competir. E aí quando você fala em vai competir, a distância do 9º colocado pro 12º, ela é mínima. O 9º colocado, ele tá olhando pra Libertadores. Tá. O 12º também tá. Também tá. Ele tá ali, eu tô na Sul-Americana, mas se beliscar, se tropeçar, se alguém vacilar, eu pego 2 rodadas aqui e tô sonhando com o Libertadores. Essa farta distribuição de vagas, a Libertadores antigamente era um clube seleto, era uma coisa ali, não, mas agora tem a política, tem distribuição, 48 times, se eu não me engano. E a nona vaga tá quase garantida, né? Vamos falar a verdade, né? Então, assim, mas a Libertadores, os favoritos são todos brasileiros, final no Maracanã. Eu acredito. Então, por que você não pode dizer que esse Vasco pode sonhar com uma nona colocação? Eu acho que pode. Não é que eu tô falando, o Vasco vai entrar para disputar o G4. Não acho. Mas Pedro, pra gente falar hoje, por ali, eu acho que é isso. Hoje, que é o que nós temos, vamos imaginar 8 vagas. Apesar que hoje não tem 8 vagas, né? Hoje seriam 6, né? As vagas vão abrindo. Mas tem aberto. Então você tem lá em cima Flamengo e Fluminense, esses são 2 do Rio, que vão ficar ali num G6. Atlético Mineiro. Palmeiras, Corinthians. Posso colocar o Corinthians nessa? Pode. Corinthians. Então já tem 5. A única coisa que eu falei, pode botar o Corinthians, ele perdeu do Ituano. Pois é. 6 com o Atlético Paranaense. O Grêmio você descarta? Você descarta o Inter? Grêmio e Inter. Só aí já tem 8. Eu não descarto nem. Só aí já tem 8. Eu não descarto nem, por exemplo. Você quer ver Você descarta o Fortaleza? Você descarta o Fortaleza? Não, é porque eu não sei qual vai ser a energia que vai colocar no Campeonato Brasileiro, depende da campanha nacional. Quando ele entrou no Brasileiro, ele pegou a vaga. Mas eu vou te falar. Atropelou todo mundo. Eu vou te falar. O América Mineiro pode sonhar. O trabalho que ele vem fazendo. E você pensar que ele pode ficar com uma 8ª vaga, com uma 7ª vaga. Então, tipo assim, a coisa está muito aberta. Eu acho que você tem uma primeira prateleira ali, sim, de Palmeiras, Atlético e Flamengo. Palmeiras e Atlético hoje um pouquinho mais a Palmeiras, Atlético, Flamengo, ele tentando entender qual é. Fluminense, para mim, ali. Sim. E aí do 5º ao 8º, ou do 9º, dependendo da vaga. Tem muita gente ali que vai brigar. É Grêmio, é Inter, para mim é América Mineiro, é Atlético Paranaense. Por que não um Vasco? Você vai ter o Fortaleza. Você acha que o Vasco tem elenco para brigar com Grêmio, com Internacional, Atlético Paranaense, Fortaleza? Elenco não, só que ele tem indícios de trabalho, ele vai ter o calendário a favor de trabalho. Ele tem, em tese, uma janela mínima agora de início de brasileiro, ele tem a promessa de uma janela de meio de ano, e ele tem um foco total nisso. Tá aí, né, família? Pra não ficar repetitivo, a gente tá sempre falando aqui, a gente sabe que o Vasco precisa de reforços, e reforços pra chegarem em ser titulares, né? Mas só pra gente entrar em outros pontos que foi dito aí nesta resenha, né? Eles colocaram ali, né, uns 8 times à frente do Vasco, né? Flamengo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, entre outros ali que eu não me recordo. Então, acho que essa questão dos reforços, ela é importante nesse sentido. Para quando enfrentar esses times no Campeonato Brasileiro, o Vasco entrar mais equilibrado. Porque nesse momento o Vasco joga bola e pode competir. Mas se a gente ter aí como parâmetros os jogos do Vasco Fluminense e Vasco Flamengo, onde o Vasco teve as oportunidades, em alguns momentos jogou melhor, contra o Fluminense a gente foi muito melhor. Mas faltou botar aquela bola para dentro, né? Só ganha quem faz o gol. Então esses jogadores diferenciados, principalmente o 10, vai nos ajudar nesse sentido. Agora, pegando um outro ponto, que é a questão do rebaixamento, aí eu discordo totalmente e posso quebrar a minha cara como o Lucas Pedrosa quebrou lá em 2021, né? Quando montou aquele elenco, ele falou, acho que vai subir, certeza, e acabou não subindo. Eu posso quebrar a minha cara. Mas pegando aí o gancho do Pedro Ivo, que é a questão de vários outros times da competição não estão jogando nada, e o Vasco tá jogando bola, e um outro ponto é essa questão, que triste, mas o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para jogar.
E isso é um ponto que tem que se destacar. O Vasco, enquanto outros times vão ter aí que poupar, mesclar pelo desgaste por várias competições, o Vasco vai estar focado só no Campeonato Brasileiro. E isso não deixa de ser um ponto interessante para a gente fazer acreditar. A gente pode sonhar com a Libertadores e nem pensar com o rebaixamento. Família vascaína, pelo menos esse aqui é o meu ponto de vista. E claro, quero saber o seu para a gente fazer aquela resenha boa aqui nos comentários do Vasco em Família. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.